Olá, eu de volta aqui, Ronald Ed, para você, com o programa O Melhor das Religiões Afros, com uma entrevista assim, polêmica, uma entrevista bastante solicitada no nosso Face, solicitada em nosso e-mails e no nosso WhatsApp. Então eu estou aqui de novo com o Babalorixá Ortiz, com meu amigo. Primeiramente, muito obrigado, Ortiz. Na rádio nós recebemos bastante solicitação que a gente fizesse uma entrevista com você, porque o assunto Carta Magna ainda está correndo e corre muito, não só o Brasil como fora também, você muito bem sabe disso. E tem bastante pontos nessa Carta Magna que a gente não vai fazer só uma entrevista, como várias. E tem um ponto que está todo mundo comentando, até eu estou curioso, para a gente saber de você agora sobre esse assunto que está pegando, que está movimentando a religião da Umbanda, do Candomblé, do Catimbó, de todo mundo, que é a matança de animais. Vou deixar os microfones da Sensorial para você expor e colocar e explicar o que está acontecendo. Eu que agradeço a Sensorial, Ronald, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando nessa rádio, que para mim é uma das melhores rádios existentes hoje na web. Então a gente fica muito feliz de estar junto para poder estar comentando sobre assuntos importantes. Antes de responder a sua pergunta, eu digo da seguinte forma: qual que é a função de uma religião? Se não de educar, de fazer com que o espírito que encarnou encontre o caminho da elevação, da evolução. E quando a gente fala educar, não é só educar o médium, mas a criança que vai a um templo de Umbanda ou qualquer religião. E você tem que criar referências, que são referências importantes e positivas para essa educação. Quando a gente fala do sacrifício animal, da imolação como é citado, a gente vê que existem situações que são milenares, das quais quem sou eu para criticar? Muito pelo contrário, quem as faz, eu acredito que tem os seus fundamentos e acredita naquilo que está realizando. Então não sou contra, isso eu quero deixar muito claro, as religiões que são milenares ou pessoas que se utilizam do ato do sacrifício animal, não sou contra, mas é importante a gente colocar isso em pauta, este assunto, entre tantas coisas existentes na Carta Magna, como eu falei que é importante para que haja uma personalidade da religião no estudo antropológico, assim como outras religiões possuem, a religião de Umbanda ainda não possui esse estudo antropológico por conta de ser ainda vista como um braço do Candomblé, sendo que não é. Então a gente tem uma questão que é bem importante, que é um divisor de águas que nós estamos criando, para que a religião de Umbanda, ela crie essa personalidade e crie exatamente um formato de interpretação que venha exatamente de encontro à elevação do espírito e principalmente como modelo de educação para os nossos jovens, para as nossas crianças. Antes de falar sobre uma pequena história, uma passagem, que eu acredito que é importante a gente falar assim, por que a gente colocou esse tema, eu quero citar uma coisa importante. O ser humano, ele é um ser séptuplo. Ele possui 7 chakras principais, que corresponde à sua natureza enquanto ser humano, que veio de encontro aos 7 dias da semana, que não existe o acaso de ser os 7 dias da semana, que existe toda uma energia planetária importante que envolve o 7.
7 notas musicais, 7 cores do arco-íris e coisas e tal, que fundamenta o esoterismo e muitas forças da espiritualidade, e tem fundamento. E por que eu estou falando isso? Porque o pessoal vai entender em breve, dentro dessa conversa que a gente vai estar criando aqui. Mas eu quero que o pessoal que está ouvindo preste muita atenção no que eu vou estar falando. Quando a gente fala do sacrifício animal, da questão milenar, entre tantas explicações, inclusive em textos bíblicos, eu quero pegar e chamar a atenção na questão da África. A África, em tempos remotos, que a gente não tem como datar isso, nas suas tribos, ali existiam o quê? Guerra entre as tribos, eles mesmos entre si, se escravizavam e criavam exatamente um movimento para a questão do território, a questão da alimentação. E essas tribos, quando elas guerreavam, eles trabalhavam com uma energia extremamente poderosa, uma energia até então importante no seio do entendimento espiritual desses irmãos. E antes de eles saírem para as guerras, eles evocavam uma força, e essa força ela era trabalhada através do sangue. Os guerreiros banhavam de sangue e absorviam aquela força existente, que hoje entendemos como força orixá, mas a interpretação na época era a interpretação de quê? De guerra. Então eles estavam em guerra, então se banhavam de sangue, captavam aquela energia importante e guerreavam entre si. Dado o momento da própria evolução dos seres humanos, a gente viu que esses irmãos eles foram escravizados e foram levados às Américas, e vindo ao Brasil se uniram, se juntaram, para até abreviar um pouco a nossa conversa, e formaram uma religião chamada Candomblé, e ali se formou dentro de uma questão de tradição, essa ação da cultura do sacrifício animal, para pegar aquela energia, o axé, daquela força divinizada. Só que até então aqui não estávamos mais em guerra. E se tornou uma questão da tradição e da qual eu respeito muito. Agora, falando de Umbanda, a gente tem uma coisa interessante que é a Umbanda, que nós defendemos, que nós estamos conversando, que é a Umbanda do Zélio de Moraes. Também respeitando aqueles que falam que a Umbanda é milenar, mas a gente vem trabalhando, e muitas vertentes trabalham a questão do Zélio de Moraes, e em momento algum ele cita a questão do sacrifício. Mas a Umbanda, assim como até hoje, ela tem uma deficiência muito grande de interpretação e de entendimento. Ela veio no decorrer dos anos, absorvendo ações importantes e adquiriu no seu decorrer dessa longa jornada algumas coisas também relacionadas à África. Lembrando que a Umbanda, no seu nascimento, não existia orixá. Existia espírito que se manifestava na prática da caridade. E absorveu o orixá no decorrer do tempo, assim como absorveu alguns elementos também africanizados, entre eles a questão do sacrifício animal. Tanto que algumas pessoas falam que não existia um Xangô, existia caboclo de Xangô, sempre em cima de um caboclo, nunca a entidade que incorporava, ou a entidade existia, assim, era sempre um caboclo ou mensageiro. Sim, sim, mas assim, o interessante disso tudo, como eu falei, eu dei uma abreviada na história, mas pegando a questão dos africanos nas suas tribos, em guerra, a necessidade do alimento, do território, e se tornar uma tradição espiritual, isso é louvável e se respeita. Só que ainda, como volto a dizer, nós não estamos mais em guerra. Nós estamos em momentos de paz, e eu acredito muito na evolução do ser humano. Eu acredito que o ser humano de 100 anos atrás é diferente do ser humano de hoje, assim como será o ser humano daqui 100 anos para frente. Então, se nós não imaginarmos um ser humano que realmente busca o entendimento e a interpretação da espiritualidade, purificando cada vez mais os seus atos e as suas ações,
fica muito mais interessante. Então é dessa maneira que nós procuramos vislumbrar o entendimento do que se diz respeito a qualquer religião. Agora voltando à questão da Umbanda em relação ao sacrifício. Como eu falei, em momento algum, Zélio de Moraes cita a questão do sacrifício. O sacrifício ele existe hoje sim, dentro do contexto dos religiosos do candomblé, como eu falei, respeito muito, e que eles captam essa energia ela dura 7 anos, voltando à questão do ser cétuplo, e depois de 7 anos que esgota a energia dessa força, ele tem que refazer para retomar essa energia novamente. Por isso que eu citei anterior a questão do ser humano ser um ser cétuplo. Então essas características elas existem. O axé, que é a força, ela existe, porém, dentro do contexto da Umbanda, muitas vertentes interpretam que não existe o sacrifício de animais dentro da Umbanda. Outras vertentes, outros irmãos até defendem, como eu falei, não estamos aqui para criar uma questão de falar que eles estão errados, não, mas nós temos que criar uma personalidade da qual defende a evolução dentro do contexto da espiritualidade de Umbanda. Então nós interpretamos sim que o sacrifício animal para a Umbanda não cabe, é apenas uma cópia de uma religião como o candomblé, que é uma religião milenar. Então não cabe dentro da religião de Umbanda existir a questão e o conceito do sacrifício animal. Ótimo, muito bom, hein? Cara, eu vou te propor uma coisa. Eu acho que tudo na vida, ela tem os seus pensamentos, cada um tem a sua religião, suas formas. Eu gostaria de abrir agora, nesse momento, um debate, um bate-papo, mediado, claro, com normas, claro, principalmente respeito de todas as religiões, mas conversar, bater um papo. E eu coloco à sua disposição, e a qualquer babalorixá, pai de santo, chefe de terreiro, não importa, que a gente monte isso. E eu gostaria de saber se você topa. O debate cabe dentro desse contexto, só que aquele negócio, o debate ele não é para mudar o que o outro pensa. A gente tem que debater para esclarecer o máximo possível. Mas eu volto a frisar da seguinte maneira: como é que você vai educar o seu filho? Ou como é que você vai trazer uma harmonia pela morte? Eu acredito que dentro da Umbanda, os nossos guias eles ensinam que as ervas, ela substitui o sangue. Ela substitui essa energia. Então não precisa um irmão meu inferior, ou assim como o pessoal entende, ser sacrificado para fazer esse tipo de fundamento. Eu acho que a Umbanda não cabe isso. Isso não é Umbanda, eu não estou citando aqui outra religião. Como eu falei, respeito quem faz, mas jamais eu traria esse tipo de contexto, porque a gente sofre hoje o quê? Hoje a sociedade ela sataniza a religião de Umbanda exatamente por não ter esse esclarecimento. A pessoa ela vê você, olha, você é um bandista, a pessoa já pensa que você faz o mal, que você mata criancinha, que você... inclusive a questão dos despachos também, a pessoa colocar aquele monte de despacho na rua, eu acho isso horrível. Isso não tem nada a ver com uma energia que seja aproveitável dentro do contexto da espiritualidade. Você fica sujando o caminho das pessoas. Eu acho que isso daí não cabe. Por isso que a gente tem que discutir. Tem que discutir até onde que isso daí realmente as entidades espirituais elas estão contentes. Porque eu acredito que o seu preto velho, o seu caboclo, o seu Exu, ele tem que participar. Eu estou aqui apenas como uma pessoa que quer algo de bom para o meu filho, e para o meu neto, e para o meu bisneto, que creio que serão também religiosos de Umbanda. Mas ser religioso de Umbanda, ele cabe exatamente esse pensamento do futuro, da beleza, da grandeza, do brilho, sem a necessidade da sujeira ou da morte. Outra coisa que eu vou te pegar agora
assim, bem... Vamos fazer o seguinte também. Eu gostaria que você passasse seu e-mail agora. Para quê? Não para reclamação ou discussão, sim para as pessoas te perguntarem e eu te coloco depois à disposição para responder essas perguntas do ouvinte. Porque é muito difícil eu falar para você, olha, eu vou abrir um e-mail meu, você vai e responde. Não, eu quero que você receba essas perguntas, que você responda e a gente responda na rádio junto comigo. O que você acha da ideia? Olha, eu acredito que é muito bom e eu acho que vale a pena. Detalhe, desculpa, antes da gente começar um debate, porque é bom a gente saber quais são as dúvidas que todo mundo tem. Veja bem, eu não estou aqui para mudar o pensamento de quem o faz. Eu tenho um posicionamento claro sobre a questão do sacrifício animal. Eu não estou aqui falando apenas em nome de Ortiz, eu estou aqui falando em nome de muitas entidades que eu conversei, de muitos lugares que eu passei, espíritos que realmente têm uma luz muito grande e que realmente acreditam muito no trabalho que está sendo realizado. Eu digo que a religião de Umbanda, no seu contexto geral hoje, olhando pelos estados que eu estive, e pelo que eu visualizei, e pelo que as entidades nos falam, em boa parte ela está corrompida. Corrompida pela vaidade, pelo ego, pela vontade do poder, pela essa situação também de trazer o temor para as pessoas, ao invés de trazer paz. Muita gente não trabalha como religioso, trabalha na linha exatamente de buscar piorar a imagem da religião para ele se tornar poderoso. Então a questão da satanização, a culpa é nossa também. A culpa é de muitas pessoas que não interpretam o lado positivo de uma entidade que se manifesta como Exu, Pombagira, muitas vezes, e acabam denegrindo a imagem daquilo que tem que ser puro e elevado. Então são seres que resgatam, que traz um brilho importante para a espiritualidade da pessoa, mas como eu falei, na minha gira de Exu tem criança. Exu não fala palavrão na minha casa. Então tem que se pensar na questão da educação mesmo. Tem que se pensar na questão da palavra religião. O que significa religião para essas pessoas que fazem as coisas contrárias? O que significa a palavra religião? Porque eu recebi, você falou de e-mail, né, que eu vou falar agora. Recebi telefonema de ameaça, pessoas falando mal. Eu acredito que uma pessoa dessa, ele tem todo o meu amor. Tem todo o meu amor, porque uma pessoa dessa ela precisa de amor. Ela precisa de atenção e de vibrações positivas e de muita oração. Então o religioso, ele compreende o outro religioso. Mesmo que ele não concorde com aquilo que está sendo dito, ele é religioso, ele vai entender do lado sempre positivo. Aqueles que são agressivos não são religiosos. São pessoas que estão numa linha da fanatização, na linha da perversidade e que o baixo astral se utiliza muito bem deles. E que na verdade, infelizmente, eu digo até que é a maioria. É a maioria que, como eu falei, a religião ela está muito pervertida do seu contexto espiritual. Então trazer a questão do lado de Jesus Cristo, do amado, perdoar, de não julgar, de ser um pacificador, é aquilo que o Caboclo das Sete Cruzilhadas falou. Funda uma religião baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo. Você vê eu falar de tudo nos templos de Umbanda, mas não vê falar de Jesus Cristo. Então é muito complicado quando a gente entra dentro de um conceito como esse, porque você vai ser realmente criticado, apontado, as pessoas vão falar mal. Mas quem quiser trazer uma boa crítica construtiva, o meu e-mail é ortiz.belo@terra.com.br. Ortiz com Z no fim, .belo@terra.com.br. As sugestões elas sempre serão bem-vindas e o debate saudável e esclarecedor. Não debater a discussão de uma pessoa para com outra, mas esclarecer o ouvinte sobre o porquê. Por que eu tenho que dar comida para o meu Exu? Ele vai comer o quê? Será que não é eu que preciso daquela energia? Então são coisas que a gente tem que entender, interpretar, e as pessoas têm que realmente que vão se manifestar e que vão debater, que tragam aí a sua tese, porque está tudo no campo da tese, e que ele possa defender. Eu defendo a vida, defendo exatamente a beleza, a elevação, aquela questão realmente, como eu sempre falo, os meus filhos,
os meus netos, os meus bisnetos, que eles possam realmente falar, poxa vida, eu estou numa religião que ela ensina paz, que ela ensina elevação, que ela tem humildade e que ela tem na sua ação caritativa todos os aspectos positivos que eu encontro em qualquer religião. Então é isso que nós defendemos na Carta Magna de Umbanda, entre tantos temas importantes, mas esse é lógico que ele ficou bem interessante, porque ele abrange boa parte de pessoas que são da Umbanda, outros que não. Estamos aí com um apoio muito grande, maciço inclusive, de órgãos de defesa dos animais, que nos apoiam, que não são religiosos de Umbanda e estão nos apoiando. Então a gente tem uma característica de mostrar para a sociedade, que é importante também, que nós não somos religião voltada ao aspecto negativado, e assim vamos passar a não mais satanizar a religião de Umbanda, através desse posicionamento, essa postura que a gente está trazendo, que é extremamente límpida, elevada, e estamos aqui para conversar com qualquer pessoa na hora que quiser. Obrigado, Ortiz. ortiz.belo@terra.com.br. É isso? Isso. Então tá, você que tem a sua dúvida, você que quer seu esclarecimento, ou mesmo um bate-papo aí com o Ortiz, você acesse e mande já no seu e-mail ortiz.belo@terra.com.br. Obrigado a você, a sua casa, que Xangô e Iemanjá te proteja muito, meu amigo. Eu que fico muito feliz e que a gente possa realmente estar coberto com as forças das divindades, dos nossos guias, protetores, e que a gente possa seguir sempre na paz e na luz. E como eu falei, cada pedra tirada a gente junta para construir o nosso castelo. Tá certo. Muito obrigado, agradeço.